Olá! A história de hoje usa símbolos bem antigos para falar de umas dinâmicas, olha, super atuais. É a fábula do espelho de Atena e o canto da sacerdotisa. E a nossa história já começa assim, sabe? Com aquele tom de mito, de lenda, transportando a gente para um lugar que está fora do tempo, mas que, no fundo, talvez pareça bem familiar. Bom, e onde se passa essa história? O palco aqui é a Casa do Saber. E olha, não é uma casa feita de tijolos, não. Ela é construída com palavras, com rituais e com espelhos que mostram muito mais do que a imagem. Eles revelam o significado das coisas. E quem são os personagens? Primeiro, dentro da Casa do Saber, a gente encontra a Guardiã da Harmonia, uma sacerdotisa com uma voz super suave, bem calma. E aí, quem aparece por lá é o viajante. Pensa nele como um observador, alguém cuja tarefa é registrar a realidade, mesmo quando ela é bem desconfortável. E é justamente no encontro desses dois que o conflito da história começa a aparecer. Mas não é uma batalha, não é uma briga. É algo bem mais sutil, um conselho, um tipo de canto suave que vem da guardiã. As palavras delas são todas cheias de doçura, sabe? Uma preocupação aparente. Ela sugere um caminho mais brando, um que não desperte raiva, que na teoria ajudaria mais as pessoas. E é aqui que a gente para e pensa. Essa fala toda mansa, toda cuidadosa, é um conselho de verdade? É sabedoria genuína? Ou será que é outra coisa, só que disfarçada de um bom conselho? Pois é, nesse exato momento de dúvida, de ambiguidade, uma força maior aparece para botar os pingos nos is. É o grande ponto de virada da história, a chegada de Atena e o seu famoso espelho. O texto diz de uma forma bem simples: então, o ar mudou. É uma frase curta, mas que carrega um peso enorme. Ela sinaliza que a verdade está chegando. A deusa da sabedoria, em pessoa, desce do Olimpo. E a primeira coisa que Atena fala é uma lição poderosa, uma declaração que redefine o propósito da verdade. A função de um espelho não é oferecer uma imagem confortável, é oferecer uma imagem fiel. E o espelho de Atena é incrível, porque ele funciona como um tradutor de intenções. Ele pega aquela superfície boazinha das palavras da guardiã e mostra o que está por baixo. Mostre algo mais suave, na verdade significa não exponha o que está oculto. Algo que ajude vira não ilumine o que preferemos manter no escuro. Essa é a grande sacada, a grande revelação da fábula. E aí Atena vai direto ao ponto. Ela explica que essa busca por paz não tem nada a ver com um desejo genuíno de tranquilidade. É medo, simplesmente medo. Medo do que a verdade pode acabar revelando. Mas você acha que acabou? Que nada. A análise não para em Atena. De repente, quem aparece para dar o seu pitaco? Loki, o mestre da ambiguidade, que simplesmente adora ver como os humanos se enganam. E o Loki, claro, com aquela risadinha dele, resume a tática toda de um jeito genial. Ele descreve o mecanismo. A censura vem disfarçada de conselho, o medo vem todo enfeitado com uma aura de espiritualidade. É cínico? É, mas é preciso. E aí, o Loki dá uma dica de ouro pro viajante: a raiva, o medo, não é contra a pessoa que está segurando o espelho. É uma reação ao reflexo que esse espelho mostra. É uma distinção fundamental. Ok, a verdade foi revelada. E agora? O que fazer com isso? Bom, a fábula nos dá um caminho, uma instrução bem prática de Atena para o viajante. A instrução de Atena é um passo a passo bem claro, de 4 pontos. Primeiro, precisão, ou seja, usar o espelho para mostrar a verdade sem distorcer. Segundo, sem raiva. A motivação não pode ser vingança. Terceiro, sem submissão. Não ceder aos pedidos para guardar o espelho. E por último, talvez o mais simples e o mais difícil de todos, persistência. Apenas continuar. E uma coisa legal dessa fábula é que ela não é romantizada. Ela mostra que seguir o conselho de Atena tem um preço. Quando a verdade não se curva, a reação vem em forma de fofoca, de isolamento, de punições disfarçadas. É o que acontece quando se insiste em mostrar o reflexo para quem prefere quebrar o espelho. E depois de toda essa jornada cheia de símbolos, a gente chega finalmente na moral da história, que resume a lição central em poucas palavras. E a lição é a seguinte: quando o pedido para se calar ou suavizar a verdade vem embrulhado como um conselho protetor, a intenção real não é proteger, é conter, é limitar, controlar, impedir que algo seja visto.
E a fábula vai ainda mais fundo na psicologia da coisa. Aquela reclamação de que a verdade incomoda demais é muitas vezes uma projeção. O incômodo não está na verdade em si, mas no que ela obriga a pessoa a confrontar sobre si mesma. Então, a mensagem final não é sobre terminar, mas sobre continuar o processo. É um chamado para persistir na tarefa de revelar, de caminhar ao lado da sabedoria, mesmo que esse caminho às vezes seja meio solitário. E a fábula termina com essa imagem muito poderosa, uma nota de ironia cósmica. A tentativa de silenciar quem vê a verdade é, no fim das contas, um esforço fútil, digno de riso para aqueles que, como os deuses, enxergam o quadro completo. Este conteúdo é uma obra de natureza ficcional e reflexiva, criada com fins educativos e institucionais. Qualquer semelhança com pessoas ou situações reais é mera coincidência e serve unicamente como convite à reflexão ética e institucional.